uma alegria muito grande poder receber você aqui nessa noite que nós queremos ter esse culto de gratidão, louvor a Deus, esse culto para ouvirmos a sua palavra, para sermos abençoados por Deus, para trazermos os nossos pedidos de oração diante dele, para termos esse tempo de louvor, para podermos expressar a nossa alegria a Deus, a nossa gratidão. Agradecemos a você que está nos assistindo aí pelo Facebook, compartilhe, entre, nós de novo estamos no ar. A você que está nos ouvindo pela Rádio Luz ou pelo aplicativo, também é uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Essa noite que quer ser de novo uma noite especial. Nós agradecemos todos aqueles que participaram com a gente no culto domingo passado. E não só participaram, como divulgaram esse momento que nós estamos vivendo, acreditaram nessa proposta de a gente se reunir dessa forma em culto. E pelas muitas curtidas que nós tivemos na nossa página no Facebook, né? Logo após o nosso culto aqui ao vivo, o link estará disponibilizado, você pode compartilhar daí, ou no Face, ou no YouTube, ou mesmo no teu WhatsApp, esse culto que vai ser gravado e disponibilizado depois, para você poder assistir durante a semana, ou dividir com alguém aquilo que Deus abençoou a tua vida, abençoou esse tempo. Nós queremos iniciar então com uma palavra de oração, pedindo que Deus esteja conosco nessa noite, cada um na sua casa e conosco aqui que estamos produzindo esse culto, para que a gente possa ter esse tempo juntos. Oremos. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por o Senhor estar conosco nessa noite que nós não nos reunimos em nosso nome, mas nós nos reunimos em teu nome. O Senhor que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor que é Deus presente, Deus vivo, o Senhor que não largou e não deixou o mundo à sua própria sorte, mas o Senhor tem governado todas as coisas. Nós queremos te pedir, venha estar conosco, venha receber o nosso louvor, ainda que sozinhos em nossa casa, talvez com a nossa pequena família, que a gente não possa se constranger, mas que a gente possa cantar livremente, com a alegria do nosso coração, que nós podemos pegar as nossas Bíblias, abrir o texto bíblico, ouvir da Tua palavra e sermos abençoados por Ti. Podemos juntar as nossas mãos, as nossas preces nessa noite. Assim te pedimos, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continua compartilhando aí na sua live, pelo Facebook, para as pessoas poderem participar conosco nesse tempo de meditarmos da palavra de Deus, cantarmos e termos o tempo juntos. Lembrando novamente que você pode fazer o seu pedido de oração ou pelo Facebook, na nossa página, ou pode também fazer pelo WhatsApp, que está aí na tela, 999-10-9442. Faça o seu agradecimento, seu pedido de oração. Se você quiser ficar anônimo, não quiser que a gente divulgue o seu nome, não tem problema, né? Deus sabe de quem se trata e queremos juntar junto nesse momento de oração. Queridos, eu gostaria de ler a saudação, a palavra do Salmo de número 42, que creio que é um salmo muito importante para esse momento em que nós estamos vivendo. É um poema onde fala sobre esse desejo de andarmos com Deus. E ao mesmo tempo que desejamos andar com Deus, essa mistura de confiança e esse pedido em meio à tristeza e o lamento. Esse texto diz o seguinte, como Salmo de número 42, verso 1 em diante, diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha
a esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso a Ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Verso 8 diz: concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão nos assistindo, ouvindo aí pela rádio, você que talvez não é membro, não participa da nossa comunidade, mas se interessou em estar conosco nessa noite, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esse salmo, ele fala justamente, parece que foi escrito para os nossos dias. Fala desse momento em que nós nos alegrávamos de estarmos juntos, como multidão, como família, indo para a casa de Deus, seja no domingo de manhã, no domingo à noite, ou no sábado, no grupo de jovens, ou na quarta-feira, no grupo de mulheres, ou no sábado à tarde, como grupo da escola bíblica, com as crianças. Nós nos alegrávamos de estarmos juntos. Mas, por algum motivo, nós hoje não podemos estar fisicamente juntos, e o nosso coração se entristece. A gente gostaria de abraçar os nossos queridos, mas hoje não podemos. E nessa mistura de entendermos e compreendermos o momento que estamos vivendo, o salmista diz assim: olha, por que você está tão triste, ó minha alma? O que te abala, o que te aflige, o que te aperta o coração, o que te entristece? E ele, falando com a sua própria alma, ele diz: olha minha alma, descansa no Senhor, descansa em Deus, porque Deus é o autor da vida, Ele te conhece, Ele te ama, Ele te cuida, Ele te guarda. Portanto, apesar desse momento em que nós estamos aflitos, angustiados, nós podemos orar como o salmista que diz: concede-me, ó Senhor, o teu fiel amor, de dia e de noite, que Ele esteja comigo, a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Essa é a minha oração, essa é a oração do salmista, e que seja a sua oração ao Deus que te dá vida. Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Assim queremos iniciar essa celebração nessa noite, e pedir a Deus que de fato fortaleça a fé no nosso coração, e que Ele possa vivificar esse amor, mesmo que muitas pessoas hoje tenham dito: onde está o nosso Deus? Cadê esse Deus bondoso, grandioso, que os cristãos falam? Aonde Ele está? E nós podemos dizer: Ele está aqui, Ele está presente, Ele está entre nós. Mesmo que estamos passando por momentos de luta, tribulação, mesmo que estamos passando por um momento de sofrimento, de angústia, de perseguição, um momento onde nós muitas vezes não sabemos como compreender e entender o que estamos vivendo, nós podemos confiar no Senhor. Queremos também nesse momento iniciarmos o nosso período de louvor, e nós queremos cantar a Deus, pedindo que Ele renove em nós a nossa fé. E queremos, com essas canções, dizermos que Ele é digno de glória, que Ele é digno de louvor, que a Ele nós podemos entregar as nossas vidas. Cante conosco essa música do nosso novo cancioneiro 42. Cante conosco, cante aí na sua casa.
Queremos continuar seguindo a música. Deixa Jesus encher a tua vida, número 35 do nosso cancioneiro. Canta com a gente. Seu Espírito e o seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andar do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tua ele tenha salvação. A ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e o seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andar do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tua ele tenha salvação. A ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Próxima canção, nós queremos cantar Olho para a Cruz. É para lá que nossos olhos precisam estar focados. Nós queremos cantar, então, enche o meu ser, número 55. Meu
poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu olho para a cruz. Mantemos os nossos olhos na cruz. Ela é a nossa esperança. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E oração, nós queremos cantar essa música, Buscai Primeiro, número 20. Que essa sua canção possa ser a sua oração no momento em que nós vamos ouvir da palavra. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Depois desse tempo de oração, desse tempo de louvor que tivemos, agradecer aí o Jefferson, que nos dirigiu esse tempo em louvor, oração. Obrigado, Jefferson, por esse tempo. Queridos, nós gostaríamos de continuar estudando a Palavra de Deus. E nós temos estudado o Sermão da Montanha, você que tem acompanhado a gente. Semana passada falamos sobre o Pai Nosso, essa oração que não é apenas uma oração para ser repetida, mas ela é um modelo de oração. Queria inclusive convidar você que não esteve conosco no domingo passado, de você poder assistir essa mensagem. Você pode encontrar ela aí no próprio site, ou no YouTube, ou no Facebook, e acompanhar com a gente esse tempo aí. Nós queremos ouvir então da Palavra de Deus, queremos continuar aqui falando sobre esse texto, que é um texto tão importante da vida cristã. Antes de ler esse texto, eu queria lembrar que o Sermão da Montanha, esse recorte do Evangelho de Mateus, que é do capítulo 5 até o capítulo 7, ele não é um texto para qualquer pessoa. Isso mesmo que eu falei, ele não é um texto para ser entendido por qualquer pessoa. Jesus aqui, ele reúne os seus discípulos, os seus seguidores, e para um grupo pequeno de pessoas, ele traz essas mensagens que, ao serem vividas e ao serem compartilhadas, elas transformariam a realidade daqueles que viveriam à sua volta. Então essa palavra aqui é para você que se entende um seguidor de Jesus, que você se entende aquele que quer viver o Evangelho na sua vida. Para os outros essa palavra não vai fazer sentido, porque ela exige de nós uma renúncia, uma disposição, da qual não faz nem sentido para esse mundo trazermos esses valores e pedir que as pessoas compreendam essa verdade do Evangelho. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, seu smartphone, acompanhar o texto bíblico que vamos ler. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6,
verso 25 em diante, que diz: portanto eu lhes digo. Aliás, eu queria ler o texto anterior a esse, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, e depois nós vamos ler o 25. Mateus 6, 19 diz: não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para você, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Oremos. Bondoso e maravilhoso Deus, nós, ao abrirmos a Tua palavra mais uma vez, pedimos que o Senhor nos encha com a Tua compreensão. Senhor, que essa palavra faça sentido para mim, faça sentido para cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Que ela não seja uma palavra apenas para a nossa cabeça, mas que ela seja uma palavra para o nosso coração. Que ela seja uma palavra para a nossa vida. E que ela frutifique em nossos corações e que ela possa produzir muitos frutos na nossa vida. Frutos de esperança, frutos de paz, frutos de fé, frutos de amor. Portanto, a Tua promessa é que quando Tua palavra é lançada, ela não volta vazia. E nós queremos pedir por essa promessa se cumpra nessa noite, mais uma vez. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, meus queridos. Jesus aqui, ele sai da oração do Pai Nosso. Nós vamos retomar essa oração durante a nossa palavra hoje. E ele entra num texto que ele começa com uma afirmação muito simples. Ele fala para a gente dizendo o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. Mas que nós devemos juntar tesouros no céu, porque lá não tem traça, lá não tem ferrugem e lá não tem ladrão. E é essa primeira imagem que vem à nossa mente, é a imagem do tesouro. Ele diz: não guardem tesouros na terra, mas guardem tesouros no céu. E essa pergunta talvez é importante: o que é um tesouro? Eu sempre, quando ouço essa expressão tesouro, eu lembro de um filme de pirata. Eu lembro daqueles barcos, então, indo de ilha em ilha, procurando um lugar onde eles cavam e acham, então, um baú.
E nesse baú tem joias, nesse baú tem ouro, nesse baú tem pedras preciosas. Tesouro é aquilo que tem valor. E é interessante porque alguns desses filmes que mostram sobre piratas e sobre tesouros, de vez em quando, ele abre esse baú e tem algo que para nós não parece ter valor nenhum. Não parece ter um valor financeiro. Mas ele tem um valor, por isso que ele é um tesouro. Tudo aquilo que nós colocamos valor, aquilo para nós é um tesouro. Se você quer entender um pouco mais sobre tesouro e sobre aquilo que nós colocamos valor, se você tem um filho aí, uma filha até 10 anos de idade, um neto, uma neta, faça o seguinte teste hoje à noite, peça para ela entrar no seu quarto, ou para ele entrar no seu quarto, e trazer o brinquedo que ele considera que tenha mais valor. E você vai ficar surpreso, porque certamente ele não vai trazer o brinquedo mais caro. Porque nem sempre aquilo que é mais caro é aquilo que nós colocamos mais valor. E se você ainda não acredita nessa minha teoria, basta você procurar alguém que tem um Fusca, exatamente um Fusca. E pergunta para essa pessoa, especialmente se for uma pessoa de mais idade, se ele vende o seu Fusca. Talvez ele até pode dizer, olha, vendo. Ou ele pode dizer, não tem valor que pague o que esse Fusca significa para mim. Ou a pergunta, muitas vezes, que está em torno desse carro é, quanto que ele vale? Quanto que ele vale não é uma pergunta que se faz para quem tem um Fusca. Porque ele vale muito mais do que, de fato, é o valor do veículo. O valor do veículo pode significar muito pouco. Mas o valor que ele tem é o tesouro. É aquilo que nós colocamos valor. E Jesus diz o seguinte, olha, aquilo que nós colocamos valor é aquilo que nós também gastamos o nosso tempo. E tempo não é dinheiro, meus queridos. Tempo é vida. Tempo é vida. Nós gastamos a nossa vida para juntarmos tesouros. Exatamente isso. Jesus está dizendo para nós, olha, a nossa vida consiste em juntar tesouros. E daí nós temos 2 lugares onde nós podemos colocar esses tesouros. Ou nós podemos colocar na poupança terrena, ou nós podemos juntar esses tesouros aqui na terra, onde é possível de a ferrugem corroer, é possível de a traça comer, é possível de os ladrões roubarem, e tudo isso nós entendemos. É impossível uma inflação levar o seu tesouro, é possível um golpe levar o seu terreno, que você achava que era de um jeito e estava de outro jeito, é possível que você tenha aí um tesouro de um carro que você comprou e trabalhou e ralou muito, e de repente você bate esse carro, alguém bate nele, alguém rouba o seu carro, e você está juntando tesouros aqui na terra. Mas Jesus está dizendo que nós não devemos guardar o tesouro aqui. Nós devemos investir num cofre celestial. Nós devemos colocar numa poupança eterna, aonde não há maneira de ser roubado, não há maneira de ser extraviado. Então essa questão é muito interessante, porque o próprio Jó, no momento em que ele passava a sua maior aflição, a sua maior agonia, quando tinha perdido tudo, todos os seus bens, ele tinha perdido a sua família, a sua casa, a sua pequena oração que ele faz diante de Deus, Jó capítulo 1, verso 21, ele diz o seguinte, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Se tem uma coisa que sabemos, e todos nós comentamos no momento do sepultamento, é de que nós viemos sem nada desse mundo. E nós iremos sem nada desse mundo, mas isso é uma meia verdade. Nós sairemos desse mundo sem nenhum dos nossos tesouros terrenos, os nossos tesouros materiais. Mas pode ser que nós chegaremos do outro lado com grandes tesouros. E Jesus está dizendo assim, olha, onde que nós estamos depositando o nosso tesouro? E aqui vale a pena um parênteses, meus queridos.
primeiro precisa ficar claro que Jesus não é contra o dinheiro. O Evangelho, a Bíblia não é contra o dinheiro. A Bíblia nos ensina que é digno, nós recebemos o salário do nosso trabalho, que em Provérbios fala que nós devemos olhar para a formiga e ver como ela trabalha e junta e se prepara para os dias difíceis. A Bíblia nos ensina que é responsável nós termos uma provisão para o futuro, para dias difíceis. Então Deus não é contra o dinheiro. Jesus não está falando contra o dinheiro. Jesus não está falando que nós não devemos ter dinheiro. Jesus está chamando a atenção para o valor que isso ocupa em nossa vida. Qual é a prioridade que isso estabelece na maneira em que eu vivo e na medida que eu gasto meu tempo, na medida em que eu faço os meus planos, os meus sonhos, o quanto disso ocupa a minha vida? Essa é a grande pergunta de Jesus. Dado esse parênteses, eu quero voltar ao texto. Porque esse texto fala, no texto anterior do Pai Nosso, fala que na oração do Pai Nosso, nós pedimos pelo pão de cada dia. Pai, nos dá hoje o pão de cada dia. E é sobre isso que Jesus está querendo nos dizer na continuação desse texto. Ele está dizendo que nós precisamos entender que Deus é aquele que provisiona as coisas para a nossa vida. Que Deus é aquele que nós devemos confiar acima de todas as coisas. E por que nós podemos confiar? Porque Deus cuida do pão de cada dia. Mas nós vivemos numa lógica no mundo hoje em que nós oramos pelo pão de hoje, nós oramos pelo pão de amanhã, nós oramos pelo pão da semana que vem, nós pedimos pelo pão do mês que vem, nós queremos pedir pelo pão do ano que vem, nós queremos pedir por todo o pão que os nossos filhos vão precisar comer quando eles forem maiores. Nós pedimos o pão para garantir por gerações e gerações. E a consequência que isso traz é um coração ansioso. E depois nós vamos falar sobre ansiedade. Mas Jesus diz que nós devemos juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E é interessante porque do tesouro ele vai para o coração. Ele diz: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E aí nós saímos do discurso para a prática. Aqui nós saímos daquilo que a gente diz que acredita, crê, confessa, para aquilo que nós vivemos realmente, para aquilo que nós praticamos realmente. É simples de ver onde está o nosso coração. É simples de ver aonde nós depositamos a nossa esperança. O nosso coração está aonde está o nosso tesouro. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Jesus aqui, ele não está preocupado em ensinar aos seus seguidores sobre um conjunto de ideias, sobre a maneira certa de nós crermos, sobre a maneira certa de nós professarmos a nossa fé. Jesus, ele não está dizendo que a nossa fé é medida por aquilo que nós entendemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós confessamos, por aquilo que nós pensamos, mas a nossa fé é estabelecida por aquilo que nós guardamos em nosso coração, e sabemos que guardar em nosso coração significa onde nós depositamos os nossos sentimentos, aonde nós depositamos os nossos amores, aonde nós depositamos a nossa confiança. O nosso coração é um grande baú, uma grande urna, onde nós guardamos os tesouros. O que nós temos guardado em nossos corações? O que nós temos guardado em nossa vida? Quais são os tesouros que nós permitimos que entrem no sentido e no propósito da nossa história? Que tipo de tesouro nós queremos guardar? Que tipo de tesouro nós queremos juntar? O reformador Martim Lutero, ele fala a seguinte frase sobre esse texto: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, e onde estiver o teu coração, aí estará o teu Deus. Repito: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, e onde estiver o teu coração, ali estará o teu Deus. Que Deus que tem habitado em nossos corações.
Qual o tipo de Deus que tem governado a nossa vida? Quais são os valores, quais são os princípios? E aí o texto continua dizendo que ele fala sobre luz. Ele fala sobre luz e trevas, ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Interessante. Do coração ele vai para os olhos. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, que os nossos olhos, eles são uma espécie de farol. Uma espécie de farol que ilumina a nossa vida. E esse farol que vai iluminar a nossa vida é abastecido pela bateria do nosso coração. O nosso coração é que determina a maneira como nós vamos enxergar, compreender o mundo. A maneira como nós vamos olhar para as coisas, a maneira como nós vamos entender a realidade, a maneira como nós vamos tomar as decisões, a maneira como nós vamos pensar, a maneira como nós vamos fazer as escolhas, são determinadas a maneira como nós olhamos para o mundo e para toda a realidade. É isso que Jesus está falando. E ele diz o seguinte: se os nossos tesouros forem tesouros eternos, os nossos olhos serão bons. Mas se os nossos tesouros forem terrenos, os nossos olhos serão maus. E se os nossos olhos forem maus, o que vai habitar em nós é uma escuridão de propósito, uma escuridão de sentido, uma escuridão onde você não consegue saber para onde deve ir, para que caminho tomar, quais escolhas você precisa fazer, para onde você vai caminhar, porque os seus olhos produzem uma luz fraca, uma luz fosca, uma luz opaca. Porque ele diz que a bateria que alimenta e que nos dá um olhar para a realidade são a bateria que é alimentada pelos tesouros eternos, onde a traça e a ferrugem não corroem. E é interessante de olharmos para essa vida e perceber que a vida pode ser percebida, vivida, decidida a partir de um olhar da eternidade. Ou você pode olhar para a vida a partir dos números, a partir da matemática, a partir dessa relação de troca e vende, a partir dessa relação de comprar, a partir dessa relação de vender, a partir dessa relação de juntar, a partir da ganância, da ambição, da inveja, de juntar e acumular e adquirir e comprar e reter, ou você pode olhar com os olhos do Evangelho para distribuir, para repartir, para dar, para dividir. O que vai determinar a maneira como você vive a sua vida é aquilo que está dentro do teu coração. Os tesouros que você colocou no baú do teu coração. É eles que vão dizer como você vai olhar para o mundo. É eles que vão me dizer como eu tenho olhado para o mundo e quais são os valores que eu tenho vivido, quais as escolhas que eu tenho feito, quais as decisões que eu tenho tomado, quais as preferências que eu tenho feito. Dependendo do tesouro do coração, eu terei uma perspectiva, eu terei um olhar sobre a vida e seu valor a partir daquilo que eu amo, a partir daquilo que eu desejo e daquilo que de fato é importante para mim. Por outro lado, se dentro de mim se estabelece a lei da avareza, da ganância, da materialidade, das garantias que eu acho que eu vou construir e produzir para mim mesmo, a minha vida será uma escuridão. Se o tesouro eterno for aquilo que habita em meu coração, os meus olhos são bons. Se o tesouro é terreno, os meus olhos serão maus. E a nossa vida não se resume a só essa percepção, as minhas escolhas, as minhas decisões. E aí Jesus ele chega numa conclusão, e aí eu já caminho para o final da minha reflexão. Jesus diz o seguinte, a conclusão que ele chega no final dessa história é que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Não é possível servir a dois senhores.
Não é possível dizer que você ama a Deus de todo o seu coração e viver uma vida de ganância, uma vida que só pensa no capital, uma vida que só pensa em comprar, em reter, em ter, em trocar, em dividir, em conquistar. Não é possível. Não é possível. Jesus diz, ninguém pode, ninguém pode. E se Jesus diz que ninguém pode, ninguém pode. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Tem coisas que Jesus diz que ninguém pode, mas ele diz que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Mas nesse caso aqui, não é possível nem para mim, nem para Deus, nem para você. Não é possível amar e servir a dois senhores. Não é possível. Onde está o teu tesouro? O teu amor, a tua devoção, onde tiver a tua existência, o teu sentido de viver. Isso gera um olhar para a vida, uma maneira de pensar, de decidir, de operar, uma maneira de fazer escolhas. E isso define quem é o meu Deus na prática. Essa é a minha confissão do dia a dia. O meu Deus é definido pela maneira dos tesouros que eu coloco no meu coração, aquilo que eu estou juntando, acumulando, aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou gastando meu tempo. Isso faz com que eu olhe para a vida de uma maneira, faça as minhas escolhas, minhas decisões, tome as minhas atitudes, e aí o meu Deus vai ficar definido a partir disso, vai ser evidente, as pessoas vão olhar e vai falar, essa pessoa ama a Deus, ou essa pessoa não ama a Deus. As pessoas vão concluir isso a respeito de mim, a respeito de você. Não é o que eu digo que vai gerar credibilidade na minha fé, mas é aquilo que as pessoas percebem através das minhas escolhas, minhas decisões, minhas atitudes, aquilo que eu estou produzindo. A verdade do Evangelho produz fruto do Evangelho, meu querido. A fé não tem nada a ver com conceitos certos e compreensão correta a respeito de quem é Deus, mas se o Evangelho produz frutos do Evangelho. Mais para frente, depois em Mateus capítulo 7, Jesus vai continuar falando isso, ele vai dizer, pelos frutos eu os conhecereis. O que está querendo dizer aqui? Pelos frutos os conhecereis é uma outra maneira de dizer a mesma coisa da onde nós colocamos os nossos tesouros. Em outras palavras, o Evangelho verdadeiro não é aquele formado na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso credo, naquilo que nós falamos e confessamos. Mas o Evangelho verdadeiro nasce no nosso coração, no nosso amor e na nossa devoção. Ninguém pode servir a dois senhores. É uma conclusão, não é uma afirmação. E se a riqueza eterna gera um bom olhar, se gera um bom olhar para a maneira de viver, você estará fazendo uma confissão eterna de que Deus é o seu Deus. Mas se você estiver amando outros valores, outras riquezas, outras importâncias terrenas, possíveis de se extraviar, de serem roubadas, elas vão se tornar o seu tesouro e vai produzir em você um olhar que é preso ao tempo e ao espaço. Portanto, as mesquinharias, as guerras, as disputas, ao mercado competitivo e, por último, vai nos denunciar e dizer quem é o nosso verdadeiro Deus. E aqui eu queria olhar especialmente para uma expressão que Jesus usa, que nós não lemos nessa passagem, que Jesus diz que nós não podemos servir a Deus ou ao mamon. Aqui ele usa uma palavra mamon. E mamon era um Deus, o Deus da riqueza. Ele diz que o nosso coração está num duelo entre Deus e o dinheiro. E aqui Jesus diz que o dinheiro não é apenas uma coisa. O dinheiro pode se tornar um Deus, uma divindade na minha vida, um tipo de Deus. E se o dinheiro pode se tornar um tipo de Deus na minha vida, algo que requer de mim a minha devoção, então ele vai ter os seus profetas. O dinheiro vai ter os seus altares, o dinheiro vai ter os seus cultos, o dinheiro vai ter os seus templos, ele vai ter as suas alianças. E esse Deus mamon, o Deus dinheiro, ele vai fazer promessas de conforto, de segurança, de prestígio, mas exige de nós sacrifícios e renúncias. Talvez sacrificar a sua família, talvez sacrificar o seu tempo, talvez sacrificar outras coisas, para que você se ache seguro e ganhar aquilo que o Deus mamon te promete. Meus queridos, e hoje o que nós estamos vendo no nosso país é exatamente isso que nós estamos ouvindo aqui.
os profetas da economia, os especialistas que estão nos alertando sobre o perigo de não nos preservarmos agora. Não nos enganemos, a discussão hoje é por qual caminho nós queremos andar. E qual é o preço que a vida tem para nós. Se porque o vírus tem uma taxa de mortalidade maior entre os idosos, então significa que a quarentena não é importante? Significa que os idosos já produziram tudo aquilo que poderiam produzir e agora eles são um problema para a Previdência Social? Então, quem sabe é maior a gente se livrar deles? É isso que nós estamos querendo dizer? Que importante é que não tem mortos pessoas que estão na fase produtiva, não tem morrido as nossas crianças? É isso que nós estamos afirmando? Esses são os valores que nós temos do reino de Deus? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que os valores do reino de Deus são valores eternos. As pessoas precisam ser preservadas da sua vida, independente de quem são. Independente da sua classe econômica, independente da sua faixa etária, independente se elas estão no sul, no norte, independente se elas estão do outro lado do país ou desse lado do país. E eu quero terminar voltando para o nosso texto, que diz o seguinte, que Jesus diz para acumularmos tesouros no céu e não na terra. E os tesouros na terra nós já sabemos quais são. Mas o que Jesus não explica aqui é quais são os tesouros do céu. Quais são os tesouros do céu? Jesus não dá detalhes. Ele nos diz que nós precisamos fazer, ele não diz o que nós precisamos fazer. Ele não diz como nós podemos produzir um tesouro eterno. O que seria esse tesouro eterno, meu querido e minha querida? Quais são esses tesouros eternos? Outra coisa que nos incomoda é que juntar tesouros no céu, nós não conseguimos contabilizá-lo. Talvez nós nem sabemos como ao certo juntá-lo. Porque nós não vemos, não percebemos, não sabemos, só aceitamos por fé. Mas eu posso dizer aqui que juntar tesouro no céu é fazer na terra alguma coisa, e fazer na terra algumas coisas, cujos efeitos durem e ecoem para a eternidade. E eu queria dizer apenas duas, que têm a ver no contexto que nós estamos falando. O amor e a vida. A vida que é uma dádiva suprema. Porque Deus ama a vida. Porque Ele criou, Ele a sustenta, Ele a recriou a partir de Jesus Cristo, vencendo a morte naquela cruz. Jesus disse que Ele é a vida, Ele que conduz ao Pai. Jesus disse que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, qualidade de vida, um jeito de viver, uma maneira de perceber o mundo, uma maneira de gastarmos o nosso tempo no mundo. Então, uma das maneiras que nós podemos dizer que nós guardamos tesouro no céu é preservarmos a vida, preservarmos a nossa vida, preservarmos a vida daqueles que amamos e preservarmos a vida daqueles que não amamos. A vida é um dom supremo e por ela nós devemos lutar em toda e qualquer circunstância. Um coração tomado pelos tesouros eternos, que é o amor verdadeiro a Deus, produz um olhar livre, esperançoso, desapegado, generoso, misericordioso e luminoso. E esse olhar nos faz enxergar o mundo e a vida, estabelecer escolhas, prioridades e um novo jeito de viver. E esse jeito de viver vai dizer a quem nós servimos e quem de fato nós amamos. Mas depende da nossa escolha. Depende da nossa escolha, nós teremos consequências. E nós vamos falar dessas consequências no próximo domingo. Então esteja com a gente. Próximo domingo, 19h30. E eu gostaria de orar ainda com você. Orar comigo. Pedir por essa palavra. E depois dessa oração, nós vamos ouvir uma belíssima canção, cantada pela Aline, tocada por Diego, que fala sobre esse momento de nós nos entregarmos. Esse tempo de nós olharmos mais uma vez para a nossa vida.
para calibrar o nosso tesouro, aonde nós temos investido, tesouros eternos ou tesouros terrenos, aonde o que tem estado no coração, que é o nosso baú, porque aquilo que nós acumulamos no nosso coração, na nossa vontade, nos nossos sonhos e nos nossos desejos, é o que vai determinar sobre a caminhada da nossa vida e vai estabelecer os valores daquilo que nós quisermos. Vamos orar. Bondoso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos dê a compreensão do teu evangelho e nos faça, Senhor, perceber que precisamos juntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Tesouros eternos que ecoam para a eternidade. Portanto, te pedimos, vem estar conosco. Nos ajude a gastarmos a nossa vida e nosso tempo naquilo que vale a pena. Naquilo que não levaremos dessa vida, porque já está no cofre da eternidade. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Compartilhando a tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti. Meus queridos, nós queremos ter o nosso tempo de oração final. Fique com a gente ainda, nós queremos convidar você para a próxima semana, no mesmo domingo, 19h30, com a gente, ou pelo Facebook, ou então aqui pela rádio, 104.9, Rádio Luz. Esteja com a gente aí para estarmos juntos nesse tempo. Queria convidar você, se você puder, estiver na sua casa e puder ficar de pé, para nós termos esse tempo de oração, orarmos a Deus, pedindo que Deus nos guarde, nos abençoe. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela essa noite, por essa palavra, por esse tempo de louvor.
E também queremos ter esse tempo de intercessão a Deus, orando pelos nossos queridos. Em especial lembramos do nascimento do Arthur, o filho da Edneia e do Ricardo. Agradecer por tantas pessoas que o Senhor tem guardado, e mesmo nesse momento de tristeza, o Senhor tem nos dado muitos motivos de alegria. Te pedimos pelas famílias, ó Pai, que estão nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bênção, que o Senhor reconstrua a sua alegria, que o Senhor possa trazer da sua paz, que o Senhor possa trazer da reconciliação. Há tantas famílias, ó Deus, que estão nos ouvindo nessa noite, estão vivendo por momentos de conflito, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com o sogro, com a sogra. Ó Pai, que possa haver humildade, que possa haver perdão, que possa haver reconciliação. Nesse tempo em que a vida parece tão mais frágil do que normalmente tem sido. Não temos tempo, Senhor, para ficar perdendo com coisas que não valem a pena. Que a gente possa se perdoar, que a gente possa restabelecer o nosso relacionamento de amor. Oramos pelos nossos enfermos, que são muitos. Pessoas que têm lutado com câncer, pessoas que têm lutado com depressão, pessoas que têm lutado, Senhor, com tantas enfermidades. Ó Pai, derrama da Tua graça, do Teu poder, derrama do Teu amor, que elas possam sentir amadas, abençoadas. Senhor, eu quero lembrar também dos nossos enlutados, pessoas que perderam pessoas amadas, queridas. E esse buraco vazio que fica dentro da nossa alma, que possa ser preenchido pelo Teu calor, abraço do Teu Espírito Santo, que eles possam perceber o Teu cuidado e o Teu amor. E que essa saudade, Senhor, que essa ferida cicatrize, se transforme em boas lembranças. Oramos, ó Pai, ainda por toda essa situação do nosso planeta, com relação a esse vírus. Oramos pelos profissionais de saúde, em especial, que têm dado muito mais daquilo que o dinheiro pode pagar, muito mais do que qualquer forma de reconhecimento, mas que eles têm feito isso pela vocação, têm feito isso por amor à vida. Nós te agradecemos por eles, pedimos toda a sorte de bênção para esses profissionais. Oramos, ó Pai, pelos nossos líderes políticos, que eles possam, Senhor, fazer sempre e toda vez a opção pela vida. Ainda que isso custe milhões, ainda que isso custe, Senhor, tantas coisas, mas a vida não tem preço. E por isso nós precisamos ficar do lado da vida. Senhor, oramos por esse tempo de quarentena. Pedimos que o Senhor dê a nós a paz, a tranquilidade, Senhor, a capacidade de permanecermos nos nossos lares, aqueles que puderem, é claro. Que a gente não ache que isso é brincadeira, que a gente possa ser responsável com esse tempo que vivemos. E todas as outras coisas, ó Deus, nós colocamos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre nós o Senhor levante o Seu rosto e nos dê a paz. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos terminar o nosso culto, nossa celebração, nessa noite, ouvindo e cantando a música Porque Ele Vive. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos ter a esperança de que as coisas não estão terminadas. Um abraço, queridos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Até domingo que vem. Para aqueles que quiserem, amanhã de manhã, eu e o Cidinho estaremos na rádio, no programa Vitaminando, 8h30 da manhã, uma abençoada semana a todos, até domingo que vem. Acompanhe com a gente no Facebook, as nossas, para matar a saudade aí,
o nosso encontro de carnaval no Facebook. Você pode acessar o YouTube, as nossas mensagens, minha e do Alexandre. Temos postado todos os dias. Um forte abraço, fiquem com Deus. Cante conosco essa música e assim nos despedimos.